Quando eu olho um vídeo assim, passa uma história na minha cabeça. Eu acho que na sua também aconteceu. Dos momentos que você já viveu quando você era uma menina, quando você era uma criança. E muitas coisas marcam a nossa vida e nos tornam quem nós somos, não é verdade? A nostalgia, que são sintomas e distúrbios comportamentais provocados pelo afastamento do seio familiar ou do nosso país natal, causados pelo anseio extremo de retornar para este lugar, ela já foi considerada uma condição médica nos séculos 17 e 18. Por cerca de 200 anos, os médicos, a medicina procuraram uma patologia que acreditava ser mais do que uma tristeza profunda no nosso coração, essa sensação de estarmos distante da nossa casa. A palavra saudade só existe na língua portuguesa. Então você entende muito bem o que eu estou falando. E a nostalgia, ela é totalmente diferente da saudade. Sabe por quê? A saudade, ela tem um alvo. A saudade, ela tem um momento específico que ela pode ser superada pela presença ou não da repetição daquele momento. Então você pode matar a saudade quando você encontra novamente com aquilo que te fez sentir falta. Ser humano é desejar ter um lar. Todas nós temos esse anseio profundo no nosso coração de termos um lar. Independente da idade que você tenha, da situação que você se encontre, da condição financeira que você tenha, casada, solteira, jovem, todas nós queremos um lar. E para nós entendermos o porquê isso é tão intrínseco, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia comigo nessa tarde. Nos 2 primeiros capítulos do livro de Gênesis, mais especificamente, vamos abrir a Bíblia. Em Gênesis capítulo 2, eu quero ler alguns versículos com você, para que a gente possa conversar um pouquinho sobre o lar, doce lar. Nós vamos começar pelo versículo 8 e o versículo 9. A palavra do Senhor nos diz assim: Depois o Senhor plantou um jardim na região do Éden, no leste,
E ali pôs o ser humano que ele havia formado. O Senhor fez com que ali crescessem árvores lindas de todos os tipos que davam frutas boas de comer. No meio do jardim ficava a árvore que dava a vida e também a árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Versículo 15. Então o Senhor Deus pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Versículo 18. Depois o Senhor disse: não é bom que o homem viva sozinho. Vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Em Gênesis capítulo 1 e 2, nós vemos Deus criando o mundo em 6 dias. E Ele cria ali um lar para o homem. Ele separa a água em 2 partes. A parte seca Ele chama de terra, que foi criada no 3º dia. Ele olha e Ele vê, e tudo o que Ele criou, Ele diz que era mais alto? Bom. O Senhor pensou nos detalhes para você e para mim. Ele não nos colocou num jardim ou num local para chamar de lar, sem ter pensado em cada detalhe. Note que bom não significa apenas belo, porque era belo. Existiam árvores, existiam plantas, existiam flores. Era tudo lindo e decorado do jeitinho que a mulher gosta. A gente gosta de dar uma enfeitadinha, né? A gente gosta de deixar o nosso lar com a nossa cara. Além de belo, o mais importante é que ele era um lugar habitável e capaz de ser habitação das suas criaturas. Você já foi num apartamento decorado aí, né? Dessas grandes construtoras. Como é gostoso entrar num lugar desse, tudo decorado. A gente olha e fala: meu Deus, que vontade de morar num lugar desse. E aí você começa a andar por lá e ao mesmo tempo que você se depara com a vontade de ter um lugar assim, você pensa: isso não é um aconchego. Aqui eu não encontro a bagunça da família. A família faz uma bagunça, não faz? Quando você vai para a cozinha fazer um almoço, um jantar, você acabou de limpar tudo aquilo à tarde, está tudo no seu devido lugar e de repente, panelas de novo, louça de novo, e você fala: meu Deus, parece que não tem fim. Mas essa é a família que Deus escolheu nos dar, é o lar e a forma que Deus escolheu para que nós tivéssemos o movimento da casa. Olha só que interessante o versículo de Provérbios, você não precisa abrir. Provérbios 14:4 fala assim: não havendo bois, o estábulo fica limpo, mas pela força do boi, a abundância de colheita. O que a gente aprende com esse versículo? Você quer o trabalho que o boi dá para aqueles que trabalham com a agrícola, com o solo, com a terra? Você precisa arcar também com a sujeira do boi. Olha como a Bíblia é sábia. E um versículo desse vem nos ensinar nessa tarde. Que nós não podemos ser escravas da sujeira e da limpeza da nossa casa. Lógico que não é uma exceção aqui falar: então, a partir de hoje eu não vou mais ficar lavando e organizando a minha casa. Não é isso, vocês estão me entendendo, né? Nós precisamos cuidar sim do nosso lar, só que existe um movimento na nossa casa, um movimento saudável. Se você usa a sua casa, ela vai ter uma bagunça. Casa que tem criança pequena, então todo mundo tropeça até em brinquedo, não é assim? A gente tenta organizar tudo e é nessa bagunça organizada que nós entendemos que o plano de Deus não era fazer uma moradia de páginas de revista, mas foi criar algo para ser familiar, algo para ser caseiro, para ser desfrutado. Em Gênesis 2 nós podemos entender a criação por um ângulo um pouquinho diferente. Adão e Eva estavam no jardim, criado por Deus para ser a sua moradia. Então no versículo 15, olha lá comigo, o versículo 2:15 que nós acabamos de ler. Diz assim: então o Senhor pôs o homem no jardim do Éden para cuidar dele e nele fazer plantações. Notem, o verbo pôr
ele pode trazer associações para nós que muitas vezes nos geram um certo incômodo. Eu preciso pôr a roupa para lavar, eu preciso pôr comida para cozinhar, eu preciso pôr. É sempre ligado a um trabalho. Mas no texto original, quando a gente vê essa palavrinha tão pequena, esse verbo pôr, colocar, ele remete a exatamente a mesma ação. É um sinônimo de proteção de Deus. Então começa a pensar Deus colocando Adão e Eva naquele jardim com essa mentalidade. Eles foram colocados ali com uma mentalidade específica de cuidado, de proteção. É o mesmo termo usado de quando Moisés colocou, ele pôs as placas onde estavam escritos os 10 mandamentos dentro da arca da aliança, era algo sagrado. É o mesmo verbo usado na palavra quando fala que o sumo sacerdote colocava, ele pôs uma veste de linho específica para poder entrar no Santo dos Santos. Queridos, vocês estão entendendo aonde eu quero chegar? O Senhor nos coloca no jardim através de Adão e Eva como algo santo, sagrado. Não foi à toa. Não foi à toa. Ele ali naquele jardim dá a Adão e Eva abrigo, um lugar de refúgio. Ele os consagra e ele os trata como a coroação da sua criação. Você é preciosa demais, você é a coroação da criação. Você crê nisso? Deus olha para você e olha para mim e Ele vê as nossas vidas e Ele fala, é muito bom. É muito bom porque eu criei. O jardim, então, ele vem nos ensinar que o lar realmente ele é feito para ser um lugar físico. Nós precisamos de uma morada física. Mas ele é mais do que isso. Ele serve para nos ensinar que o Senhor preparou um ambiente de segurança, de proteção, de consagração, de relacionamento. Uma parte de nós, gente, ela anseia pela nossa origem, porque nós queremos essa conexão humana. Ninguém foi feito para ficar sozinho. Ninguém faz a vida sozinho. O versículo 18 que nós lemos, acompanhe comigo, diz assim: depois o Senhor disse, não é bom que o homem viva só. Eu vou fazer para ele alguém que o ajude como se fosse a sua outra metade. Deus olhou para o jardim, viu tudo que ele tinha feito, lindo, de boa qualidade, mas não tinha ninguém que se igualasse a Adão na sua criação. Deus, ao criar Eva, Ele descortina no homem algo que vai além do casamento. Porque às vezes as pessoas não se casam, tem pessoas que escolhem viver a vida sozinho. Tem aquelas que se casam, mas não se mantêm casadas. Tem aquelas que escolhem o celibato, enfim. Todas precisamos de convivência e relacionamento íntimo em nossas vidas. E esse é um aspecto muito importante do nosso lar. Muito importante do nosso lar. A outra parte de nós, por um lado que busca relacionamento e do outro lado, vem a necessidade da comunhão com Deus. Mas é uma comunhão que ela não é descrita de uma forma natural. Nós temos dificuldade de entender esse tipo de comunhão que Deus tinha no relacionamento com Adão e Eva no jardim. Porque a Bíblia fala que Deus vinha na viração do dia conversar com Adão e Eva. Você já pensou? Que coisa mais linda, que coisa especial você saber que na viração do dia, e tem uma versão da palavra de Deus que fala que era no horário que a brisa fresca passava, que Deus escolhia estar com Adão e Eva. Por quê? Porque tão especial era esse relacionamento com Deus. Porque Deus nos criou para nos relacionarmos com Ele em primeiro lugar e umas com as outras, uns com os outros. O relacionamento está ansiado
imputado, inerente à nossa criação. Isso, queridas, tem um valor muito grande para Deus. Nós vamos ver no final Apocalipse 21. E nós vamos ver que Deus vai nos preparar um lugar, como já foi dito aqui. Deus vai nos preparar um lugar porque Ele quer habitar no nosso meio. Deus não quer só passar na nossa vida de uma forma desapercebida, Ele quer fazer morada permanente, amém? Quantas desejam essa morada permanente do Senhor em sua vida? Isso tem que ser o teu maior anseio, querida. Isso tem que ser aquilo que pulsa, que arde dentro do teu coração. E aí eu te pergunto, como andam os seus relacionamentos? Como andam esse vínculo que você tem desenvolvido com os seus familiares, com as pessoas próximas de você, quem sabe um pai, uma mãe, um parente, amigos, pessoas do trabalho. É tão mais fácil sermos individualistas, não é? É tão mais fácil pensarmos em nós. Mas se o nosso relacionamento com as pessoas, em primeiro lugar, não estiver nivelado com aquilo que Deus criou para ser, nós estaremos aquém da vontade do Senhor para as nossas vidas. Nosso relacionamento com Deus precisa ser o nosso cerne. Pense numa árvore. O que é o cerne da árvore, gente? É a parte interior do tronco, é a parte da madeira que não se destrói numa queimada, é a parte da madeira que ela não é afetada pela falta da água. Assim também precisa ser as nossas vidas. Nós não podemos e nem podemos permitir que a nossa vida seja destruída pela falta de relacionamento com o Senhor, em primeiro lugar, e com as pessoas que estão ao nosso redor. Sabe, queridas, eu conheço tanta gente que, por coisas pequenas, ficam anos sem falar com os pais, perdem relacionamento com os irmãos, rompem relações com amigos, com pessoas do trabalho. Se você é uma filha do Senhor e você está ouvindo essa palavra nessa tarde, que o Senhor possa trazer luz nessa área da sua vida em nome de Jesus. Que você possa entender que é necessário haver um conserto, porque quando você foi criada, o plano original para você era relacionamento. E nós estamos esperando, gente, todas de uma forma ou de outra, esse real lugar de uma moradia, de um lugar onde a nossa alma, onde o nosso coração possa encontrar esse descanso verdadeiro. Nós podemos ter uma referência de casa muito saudável, você pode ter uma família muito bem estruturada, você pode ter uma casa muito bonita, você pode morar bem. Mas nada disso tira essa sede, essa ânsia do nosso coração, por sermos amadas, por sermos compreendidas da maneira que Deus nos criou. E essa inquietação, ela tem uma explicação. Abra sua Bíblia em Gênesis 3. Esse capítulo todo, ele vem descrevendo, descorrendo sobre a desobediência desse casal. Porque tudo foi criado perfeito, mas foi drasticamente transformado pelo pecado. O pecado, ele veio para nós quando Adão e Eva comeram daquele fruto proibido, recaiu sobre a humanidade a maldição. Não sou eu que estou falando isso não, está aí na tua Bíblia, ó, vai passando os seus olhos. Nesses versículos e você vai perceber que o solo, o trabalho, o parto, por que a gente tem dor ao parir? O domínio do marido sobre a sua mulher foi estabelecido. Gente, isso veio como uma flecha no meu coração. O poder de controlar a autoridade. Quando a gente fala sobre submissão, as pessoas, especialmente as mulheres, torcem o nariz, porque é uma palavra que está tão desgastada. Tão desgastada.
Mas, queridas, nessa tarde eu quero trazer à tua memória aquilo que te dá esperança. Nós temos que entender que muitas vezes nós queremos levantar bandeiras que não são nossas dentro da nossa casa. Que bandeira você tem levantado dentro da tua casa? Quais são as lutas que você tem vontade de defender que não são suas, que a mídia te vende? Que o sistema, que o mundo que jaz no maligno, diz a palavra, quer usar como laço para te enredar. Então, isso é chave e isso pode mudar a sua vida por completo. Presta atenção, não sou eu que estou dizendo. Pare de brigar com o inimigo errado, queridas. Pare de brigar com o inimigo errado. Nós sofremos sim a consequência do pecado. E nós temos que entender que se nós não inclinarmos a nossa vida diante do Senhor em rendição, em obediência, nós estaremos levantando uma bandeira que não estabelece o reino de Cristo dentro dos nossos lares. Eu não estou falando aqui de abuso de autoridade, que você tem que aceitar abuso de autoridade de um marido, por exemplo. Eu não estou falando aqui que você tem que aceitar ser inferiorizada, ser rebaixada, ser desrespeitada. Não. Eu estou aqui para te dizer que você precisa lutar pelo amor. Pelo amor dentro do seu lar. Você precisa lutar pelo respeito. Você precisa lutar pelo perdão. Você precisa lutar pela sua casa. Vale a pena, queridas, lutar pelos nossos lares. Vale a pena lutar pelos nossos lares, e nós vamos chegar nisso, mas o relacionamento agora, depois que há a queda, no capítulo 3, onde a gente pode ler depois em casa, para que isso venha ruminar na nossa mente, no nosso coração, a gente começa a ver que agora a hostilidade toma conta do coração de Adão e Eva. Sabe aquela demonstração de agressividade que muitas vezes a gente encontra nos nossos filhos, no nosso cônjuge, em nós mesmas? Provocações, brigas, inimizade, é o tempo todo em guerra. Isso é fruto do nosso pecado. Isso é consequência da queda. Eles se tornam alienados um para com o outro e principalmente para com Deus. Eles perdem o interesse e a capacidade de compreenderem essa realidade de relacionamento. Acabou. Se perdeu, agora o relacionamento começa a ficar uma coisa banal. Uma coisa que qualquer fala pode dar um jeitinho. E é aí que nós nos encontramos hoje, no mundo pós-queda. Com as perdas e com a saudade de um jardim que foi preparado para mim e para você. A nossa referência muitas vezes de casa, de um lar, ela vem atrelada a essas perdas. Perdas ou mudanças de um lar físico. Pessoas que se mudam muitas vezes de uma casa para outra, de uma cidade, de um país. Pode ser por morte física de entes queridos. Pode ser por morte nos relacionamentos, porque nós acabamos de ver que o pecado trouxe esse rompimento, essa alienação, essa hostilidade. E o homem e a mulher, eles perdem o interesse, a capacidade de compreender. E ficam insensatos, desatinados, insanos, loucos de pensar que conseguiriam viver a sua vida sem o Senhor. Parte dessa mudança, física, dessa mudança emocional que acontece com o pecado na nossa vida, nos leva a circunstâncias tão desastrosas como a solidão, o abandono, a falta de relacionamento, o divórcio, a falta de perdão. E nós podemos ter dois tipos de atitude diante dessas coisas que se descortinam na nossa vida, na minha e na sua. Nós podemos insistir nos relacionamentos, ou nós podemos desistir dos relacionamentos. Diga comigo, insistir.
insistir nos relacionamentos. E isso pode acontecer a nível de qualquer relacionamento. Muitas vezes a gente pensa só no casamento, que é sim uma instituição maravilhosa e criada por Deus, mas isso acontece nos relacionamentos familiares, de pais e filhos, avós. Isso acontece a nível de relacionamento com amigos, no trabalho. Qualquer tipo de relacionamento que o ser humano foi deixado a criar. Eu quero te desafiar nessa tarde a que você insista e não desista dos seus relacionamentos. Que você comece a colocar isso na tua mente e falar: Senhor, a tendência minha é tão fácil de desistir, mas eu quero insistir. Bom, para você que é casada, como eu, insista mesmo quando não houver a possibilidade de e tiveram um final felizes e viveram felizes para sempre. Quantas pessoas viviam um casamento tão derrotado. E a tendência é querer desistir tão facilmente. Ah, você não sabe o que eu passo, você não sabe a vida que eu tenho. Eu não sei, querida, mas eu sei o Deus a quem eu sirvo. Ele é capaz de levantar qualquer relacionamento destruído. Ele é capaz de mudar qualquer coração quebrado. Ele é capaz de fazer todas as coisas novas, queridas. Saia dessa inércia, saia dessa mentalidade de que você é escrava de um sistema que te diz que o casamento é uma instituição falida, em nome de Jesus. Quem nunca ouviu uma expressão: o amor é uma flor roxa que nasceu no coração do trouxa? É isso que o mundo vende para mim e para você. Trouxa, vai casar. Quem está dentro está louco para sair. Insista nos seus relacionamentos, a começar pela tua família, a começar pelo teu casamento. Porque vale a pena. Vale a pena pela causa. A causa que o relacionamento entre um homem e a mulher foi criado. Primeiro, que foi para expressar a glória do Deus Todo-Poderoso. E segundo, que foi instituir a família aqui na terra. Lute pelo seu casamento. Se você não é casada, existem algumas mulheres que não são casadas aqui. Insista nas verdades de Deus sobre o que Ele diz sobre o casamento. Sabe por quê? Se você não insistir nessas verdades, quando um casamento aparecer para você, a tua mente vai estar totalmente contaminada e distorcida e você não vai ser capaz de viver um casamento segundo o plano original, segundo a vontade do Senhor. Por isso é importante você também se atentar a essa verdade de que o casamento é uma expressão terrena de uma realidade celestial. Sabia? A palavra do Senhor nos fala que Cristo e a igreja, eles são uma só pessoa. E lá em Efésios 5, 31 e 32, abra a sua Bíblia comigo. Efésios 5, versículos 31 e 32. Nós vamos entender que existia um mistério. Existia um mistério. Porque existe um cabeça para um corpo, não tem como separar. Nós não vemos cabeças andando sozinha, nem corpos andando sem cabeça. O casamento é uma expressão terrena dessa realidade celestial. E não sou eu que estou te falando isso, querida, é a palavra do Senhor. Acompanha comigo, diz assim: como dizem as Escrituras Sagradas, é por isso que o homem deixa o seu pai e a sua mãe para se unir com a sua esposa, e os dois se tornam uma só pessoa. Há uma verdade imensa revelada nessa passagem das Escrituras, e Paulo está dizendo, e eu entendo, que ela está falando a respeito de quem? De Cristo e a igreja. O teu casamento, a tua vida dois, precisa revelar a natureza de Cristo. E não revelar a natureza caída do homem. E não revelar o fruto do pecado que tomou o nosso coração.
O casamento centrado em Deus é como se fosse uma testemunha, e quando as pessoas olham para você, olham para o seu casamento, preste atenção, seu casamento não precisa ser perfeito, o casamento de ninguém é. Todas nós estamos sendo trabalhadas pelo Espírito Santo de Deus, todas nós estamos sendo lapidadas todos os dias. Mas é como se o mundo olhasse para nós e lesse no nosso casamento: olha quanto Deus ama os seus filhos. Essa é uma aliança. Ele é digno de respeito e de confiança, assim como Ele é um com a sua igreja. A expressão do casamento na vida dos filhos de Deus remetem a essa verdade. Por isso que o divórcio é um trauma tão grande na vida das pessoas, a nível espiritual, a nível pessoal. Porque essa aliança, ela não é terrena, ela é celestial, e ela existe para mostrar a fidelidade do Senhor. Por isso eu quero fazer um momento de oração com você agora, nessa primeira parte da nossa palavra, quando a gente está falando de um lar. Porque o lar é o lugar que mais ansiamos de proteção, de refúgio, de abrigo. Por mais que o pecado venha deturpar essa imagem. Insista em admiração, insista em gratidão nos seus relacionamentos com seu filho, com a sua filha, com as pessoas que moram debaixo do seu teto. Insista em perdoar. O Senhor vai te dar sabedoria, Ele vai te dar graça, porque esse projeto não é seu, esse projeto é dele. Você crê nisso? A palavra do Senhor nos diz que Deus é amor. Deus é amor. E o amor, ele insiste naquilo que é perfeito. Porque a natureza dele é o próprio Deus. Se Deus é amor, ele insiste. Lá em 1 Coríntios, nós conhecemos esse versículo que diz que o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba, porque o amor é o próprio Deus. Eu quero te convidar a ficar em pé nessa hora. Se levante, vamos apresentar diante do Senhor as nossas famílias nessa tarde. Não importa que estrutura a sua família é feita, é composta de. Começa a apresentar isso diante do Senhor, fecha os teus olhos. Fala: Deus, me perdoa porque muitas vezes eu só tenho murmurado a respeito da minha família. Eu não tenho tido um coração agradecido pelo lugar que o Senhor me plantou, pela descendência que o Senhor me deu, pela descendência da onde eu vim. Comece a reconhecer diante do Senhor que você, se você pudesse, muitas vezes você mudaria a tua história como se você fosse a própria dona dela. Comece a apresentar diante do Senhor o seu casamento. Comece a apresentar diante do Senhor o relacionamento com seus filhos. Fala: Deus, eu não sei muitas vezes como proceder. Queridas, Deus é o amor. Ele é a fonte de todo amor. Nele reside toda a plenitude do amor. Se o teu casamento tem passado por lutas, peça: Espírito Santo de Deus, me ajuda. Recupera dentro de mim esse amor que vem de ti, para que eu possa olhar para o meu cônjuge da maneira que o Senhor o vê. Ore pelos seus filhos. Comece a apresentar os seus filhos diante do Senhor. Os seus filhos são herança, herança bendita. Peça perdão. Perdão porque você muitas vezes tem barganhado a responsabilidade de cuidar dos seus filhos. É muito mais fácil deixar a responsabilidade dos nossos filhos para o mundo. Mas peça perdão, fala: Senhor, dá-me o coração dos meus filhos. Eu quero ter acesso livre a esse relacionamento. Por mais difícil que seja, querida. O Senhor quer tocar na tua casa. O Senhor quer mudar a tua história. O Senhor deseja converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por isso que você peça nessa tarde: Senhor, muda a realidade dentro da minha casa.
O Senhor conhece a minha luta, o Senhor conhece as minhas dores. Por isso vem, Espírito Santo de Deus, faz algo novo no nosso meio. Quebra toda a cadeia na mente. Ah, Deus, daquilo que o mundo tem nos feito acreditar, que a família é uma instituição falida, quebrada. Nós lançamos fora todo o pensamento do inferno que quer roubar as nossas casas, e nós declaramos: a nossa casa é do Senhor. Eu e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Nossa sede, oh Senhor, alimenta-nos de Ti, para que nós possamos, Senhor, sermos capazes de amar. Oh! Disponível para você, querida. Vá direto à fonte, o Senhor é a tua fonte. Oh, fonte de cura. Que esse rio possa te levar às águas profundas. Relacionamentos saudáveis em nome de Jesus. Espírito Santo, nós queremos ter o Teu coração cheio de amor, o coração do Senhor dentro de nós. Ah, Espírito, gera no nosso espírito, como filhas do Senhor nessa tarde, uma nova identidade. Nós queremos declarar aqui o nosso pecado. Nós queremos declarar aqui que muitas vezes nós temos nos afastado de Ti. Nós temos comprado brigas que não nos pertencem. Nós temos permitido, Senhor, que o mundo roube aquilo que o Senhor colocou como eterno, como santo, preparado para cada uma de nós. Por isso eu quero declarar nessa tarde vida que venha fluir, que venha renascer dentro desses corações o relacionamento com o Senhor em primeiro lugar. Que venha renascer os relacionamentos, ó Pai, entre cônjuges, entre pais e mães, entre irmãos, entre avós, entre familiares, entre amigos. Espírito Santo, nós não somos ninguém sozinhos, nós precisamos de Ti em primeiro lugar. E que a nossa vida seja um reflexo daquilo que o Senhor plantou naquele jardim. Que nós possamos expressar a Tua glória aonde o Senhor tem nos colocado. Sim, que as pessoas olhem para nós e digam: aí tem um povo de compromisso, aí tem um povo de aliança, aí tem um povo que guarda por um pacto que foi feito diante do Senhor. Que o Senhor sopre, que o Senhor sopre vida, que o Senhor sopre, que o Senhor venha trazendo cura. Senhor, nós liberamos perdão sobre esses corações, nós ministramos, Espírito Santo de Deus, que toda a cadeia que prende essas mulheres na escravidão, da falta do perdão, possa ser solta nessa tarde em nome de Jesus. Deus, nós queremos ver mulheres curadas, nós queremos ver mulheres livres, Espírito de Deus. Que o Senhor possa fazer uma obra incomparável neste lugar. Ah, Deus, como resistir ao Teu amor? Como resistir ao Teu amor, Espírito Santo? Ah, queremos sair daqui, Deus, tocadas nessa área da nossa vida, para a glória do Teu santo nome. Quero fluir.
Aleluia! Aplauda o Senhor, querida. Vai se assentando. Pode tomar o seu lugar. Nesse mesmo espírito. Essa música vem profetizando uma verdade. A palavra do Senhor, lá em Ezequiel, nos diz que existe um rio. E esse rio, numa visão que o profeta teve, ele saía debaixo do templo. E à beira desse rio existia uma árvore. E as folhas daquela árvore traziam cura. Não deixe passar neste lugar essas águas. Querida, levanta a tua mão. Pegue essa verdade e se aproprie dessas folhas que trazem cura. Chega de viver à margem em nome de Jesus. Que você possa tomar posse de tudo aquilo que Deus tem. Que o inimigo não venha roubar essa verdade. Que nós não venhamos a deixar essas palavras caírem ao léu. Mas que elas sejam rema no nosso coração em nome de Jesus. E a nossa casa continua a ser construída. Passou pelo relacionamento. Passou pelo pecado, pela quebra desse relacionamento em primeiro lugar com Deus e com o próximo. Porém, vamos falar a verdade, construir uma casa dá trabalho, não dá? Não estou falando aqui de construir, edificar com cimento, tijolos e pá, que também dá trabalho, mas eu estou falando de edificar. É uma tarefa que exige esforço da nossa parte. Amar os que estão perto de nós, sem querer mudá-los. Ah, você conhece mulher assim? Tudo você quer mudar. Você não aceita as pessoas do jeito que elas são. Se você pudesse, você mudava seu filho para ser assim, o seu marido para ser assado, a sua sogra, então você leiloava, né? Queridas, exige esforço. Construir um lar exige esforço. O desejo por um lar, o anseio por um lar dentro do nosso coração, ele é universal. Porém, a frustração do lar também é universal. Nós nos frustramos. Nós planejamos que a nossa vida e a nossa família vai ser X. E aí, quando a gente se depara, a gente vê uma família totalmente diferente daquilo que você imaginou. Se não totalmente, parcialmente. E a gente se frustra. Então, como que nós podemos, à luz das Escrituras, da Palavra de Deus, fazer uma morada onde nós e as pessoas que moram conosco possam se sentir pertencentes, seguras, amadas, reconciliadas com Deus? Eu acho que isso é o desejo de toda mulher, não é? Lá na sua casa você quer que os teus filhos tenham prazer de voltar. Você quer que o teu marido no final do dia tenha saudade da sua casa. Mas diante de um cenário tão difícil como a queda, o que nós podemos fazer para que essas pessoas que nós mais amamos possam se sentir pertencentes? Eu acho que a maioria de nós aqui conhecemos a parábola do filho pródigo. Essa parábola é muito famosa porque ela conta a história de um jovem que chega no pai e fala: pai, eu quero conhecer o mundo, me dá tudo que o Senhor tem como herança para mim, porque eu quero viver a minha vida. E esse filho vai, gasta todo o seu dinheiro. E quando ele percebe que ele não tem mais nada, ele se lembra da sua casa. Ele não se lembra de 4 paredes, mas ele se lembra desse anseio do lar. E ele volta. E há uma festa maravilhosa para receber esse filho. O irmão mais velho, por sua vez, fica todo enciumado, fala: pai, você nunca me deu nenhum cabrito. Agora esse menino louco sai pelo mundo gastando tudo que lhe pertence. E você dá uma festa. Eu te convido nessa tarde a pensar nessa história de uma forma diferente. Eu te convido a pensar num pai que todos os dias puxava a sua cadeira na varanda da casa.
olhava no horizonte, esperando ver um filho chegar. Todos os dias. Aquele homem poderia ter tido qualquer tipo de atitude de revolta, de ira. Ele poderia ter falado: esse menino nunca mais vai pisar aqui. Mas essa palavra nos ensina que nós precisamos ser geradores de reconciliação. Formar um lar, queridas, não é receber conforto, é dar conforto. Formar um lar não é só receber amor, é dar amor. Quantas vezes nós estamos tão ácidas, nós nunca teríamos a capacidade desse pai. Essa esperança de todos os dias chegar numa varanda e falar: não, hoje ele volta. Ah, eu sei que ele vem. Como nós temos olhado para a nossa casa, como nós temos cultivado o ambiente de amor e de afeto no nosso lar. Às vezes nós achamos que a casa são só responsabilidades com a questão doméstica do lar, com a alimentação, com a limpeza. O que mais importa é o ambiente que você tem gerado dentro dessa casa. Amar dá trabalho, a gente tem que se esforçar. Formar um ambiente familiar é a forma de expressar amor aos outros. E isso vai incluir, sim, o serviço de limpeza, a economia doméstica do lar e a administração da casa. Muita gente rebaixa a sua função de dona do lar para apenas e simplesmente limpar. Não se rebaixa isso. Cuidar de um lar é muito mais do que limpar uma casa. É muito mais do que abastecer uma despensa. O que nós temos feito com o ambiente que nós estamos gerando dentro das nossas casas? Quando nós amamos, quando nós esperamos, como esse pai esperou pelo seu filho, nós estamos cumprindo o segundo mandamento mais importante, que diz: ame aos outros como você ama a si mesmo. Lucas 22, o versículo 26 e 27 nos diz: o mais importante deve ser como o menos importante, e o que manda deve ser como o que é mandado. Quem é mais importante? É o que está sentado à mesa para comer ou é o que está servindo? Claro que é o que está sentado à mesa. Mas entre vocês, disse Jesus, eu sou como aquele que serve. Que nós possamos tomar posse dessa palavra. Eu quero ser como aquela que serve, aquela que faz, aquela que gera, aquela que abençoa, aquela que não abre mão, aquela que caminha a segunda milha. As refeições, elas são sim um momento muito importante da nossa casa. A limpeza, a organização, a ordem, tudo isso está debaixo da nossa alçada, sim. Com a colaboração dos nossos maridos, aleluia, que podem nos ajudar. Mas a mesa é também uma forma de amarmos os de dentro e os de fora. Quando você quer conhecer mais uma pessoa, o que você faz? Você chama ela para comer, né? Jantar, almoçar na sua casa. Você só abre a sua casa para aquelas pessoas que você deseja ter mais intimidade, ter mais comunhão. E a comunhão ao redor da mesa é algo especial e significante que nós compartilhamos com quem amamos. E sabia, a refeição ela desempenha um papel muito importante na Bíblia.
e na vida com Deus. No calendário religioso dos judeus haviam 7 festas que eram feitas anualmente. 3 delas o povo precisava peregrinar e ir até Jerusalém, e todas elas eram regadas a muita comida. Lembram-se da Páscoa? A Páscoa é uma das principais festas que nós temos na palavra. O povo estava pronto para ser livre do cativeiro. O que Jesus fala? O que Deus dá ordem, na verdade? Não, Jesus, Deus dá uma ordem. Vocês vão comer juntos. E ele passa ali todos os comandos de como deve ser essa refeição, o que aquele povo deveria comer antes de sair, e até mesmo como eles deveriam estar vestidos. Tamanha é a importância da refeição no lar. Jesus, por várias vezes, ele esteve à mesa com as pessoas que ele amou. Jesus comia na casa de Lázaro, com Marta e Maria. Jesus comia com pecadores e ele era muito criticado por causa disso. Vocês se lembram da história de Zaqueu? Desce depressa porque eu vou jantar na tua casa. Imagina Zaqueu passando um zap: mulher do céu, põe água no feijão porque Jesus vai jantar com a gente hoje. E não vem só ele, vem 12. E você sabe que o próprio Jesus, ele descreve numa parábola, que a parábola ela é uma forma de nós entendermos, de nós compreendermos revelações espirituais. Ele compara o seu reino a um banquete. E diz lá o texto que quando Deus, na parábola, Deus percebe que não viriam as pessoas que estariam sendo convidadas, querendo tipificar que Jesus veio para os seus e os seus não o receberam. Ele diz: saia, vá para os vales e valados e tragam pessoas. Vamos incluir os não pertencentes à família da fé, aqueles que não são do povo de Israel. Vamos abraçar esse povo, vamos aos confins da terra. E o Pai quer uma casa cheia. O Pai quer uma casa cheia. Toda vez que nós pensarmos na mesa, nós temos que nos lembrar que assim como Israel, eles tinham uma refeição, como eu disse, que era a Páscoa, para lembrar dessa passagem da escravidão. Nós também temos uma refeição. Nós temos uma refeição para nos lembrarmos de que nós somos livres desse pecado. E essa refeição se chama Santa Ceia. É uma refeição deixada para mim e para você, para que nós possamos celebrar, entre tantas outras coisas, a nossa nova vida com Cristo. Todas as vezes que nós nos sentamos à mesa do Senhor, nós somos muito bem-vindos, não somos? Você já teve uma experiência de estar tomando a ceia do Senhor e você se sentir constrangida por tanto amor? Você fala: Deus, eu não sou digna, eu não mereço. Mas o Senhor me amou. O Senhor pagou um preço, o Senhor me incluiu naquela cruz, na obra da redenção. E hoje eu posso, nessa refeição, celebrar essa nova vida com Cristo. E um dos presentes mais especiais que Deus deixou para nós, como família, foi nos dar um lar e uma família na fé. Olha para a pessoa que está do teu lado. Você está vendo a sua família. Talvez você não sabe o nome. Você não sabe as preferências dessa pessoa. Você não se deixa revelar com tanta intimidade. Mas ela é sua família. Jesus nos ensina que a sua família vai muito além de pessoas com quem nós temos o laço de sangue. De pessoas que nós compartilhamos o mesmo sobrenome. É uma família que foi estabelecida porque um preço foi pago na cruz. Jesus, ele expande essa definição de família e ele inclui a igreja, eu e você, como uma única família. Gente, como isso é precioso. E a gente deixa passar tão desapercebido também.
Ter uma família da fé faz toda a diferença na nossa vida. Quem aqui nunca precisou se sentir amado e às vezes você não tem o pai, não tem a mãe. Às vezes você mora distante da sua família de sangue e você encontra dentro da igreja uma família que te acolhe, que te ama. Quem fez isso foi o próprio Senhor Deus. Ele nos ensina a olharmos para a igreja como a sua família da fé. Lá em Lucas 8, 21, ele diz: minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a mensagem de Deus e as praticam. Então, se você é uma conhecedora da palavra, se você foi salva, lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, você está no meio da sua família. Sinta-se muito bem-vinda. Sinta-se amada. Sinta-se cuidada. Apesar das imperfeições. Apesar das frustrações que todo lar gera. Nenhum lar é perfeito. Mas é um lugar de segurança. É um lugar de conforto. É um lugar de abrigo. Gente, como é gostoso quando a gente está passando por uma necessidade. Eu tenho a minha família, grande parte dela, pelo menos a minha família direta, meus pais, meus tios, todos aqui em Londrina. Mas como é gostoso quando a gente vê uma família da fé, um irmão na fé, olhando para nós, entendendo a nossa necessidade, estendendo a mão, deixando uma comidinha quentinha lá na porta da tua casa. Você já experimentou isso? Se importando com você, mandando uma oração pelo WhatsApp, falando: você não está sozinha, conta comigo. Como é gostoso. Esses dias eu, enfrentando a perda dos meus avós, teve uma pessoa muito especial que passou a mão no telefone e me ligou e falou: Ana, eu queria tomar um café com você, mas eu sei que é um momento tão delicado na tua vida. Vai no endereço tal, eu vou te levar lá. Eu vou pagar uma sessão de massagem relaxante para você, porque você está precisando descansar. Gente, isso é carinho de Deus para conosco. Na família da fé nós somos amados, nós somos acolhidos, e como isso é precioso. Por isso, não trate a igreja como qualquer coisa. Ame a sua família da fé. Tem pessoas que por pouco, falam mal, criticam, zombam. Que nós possamos ter esse grande temor de saber que Deus zela pela sua família e nós somos essa família. Ele defende a sua família. Que você se deixe ser amado por Deus nessa família. Que você se deixe ser pertencente a essa casa. Porque eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Quando nós entendemos, queridas, essas verdades, nós assumimos então um novo padrão de vida. Não há como nós passarmos pela consciência de que Deus formou um lar, de que Ele estabeleceu um padrão. Veio o pecado, sim. Veio a queda, sim. Mas veio também o Verbo. Lá em João, no capítulo 1, ele diz que aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. E vimos a sua glória, a glória como a do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Presta atenção, é como se nós pegássemos uma situação e virássemos de ponta cabeça. Então, nós entendemos que o Senhor decide fazer morada, não só num lugar físico, mas em nós. Queridas, você é a morada do Espírito Santo. Ele se fez carne para habitar dentro de você. Muitas vezes a gente não quer aceitar muito bem isso. A palavra fala que os seus não o receberam. Existe uma luta.
E nós precisamos passar por esse processo de santificação. Mas Ele nos escolheu. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele fez morada em nós. E Ele diz no versículo 12 de João capítulo 1. Mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder para serem feitos filhos. Filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Querido, você é filha. Você é filha, tome posse da sua posição de filha. Filho tem um pai, tem uma casa, você pertence, você está debaixo dessa filiação bendita. E isso não pode ser uma coisa banal para mim e para você. Nesse momento da nossa conversão, nesse momento que nós entendemos que Ele vem, faz morada em nós, muda a nossa história por completo. A história do domínio do pecado e da sua maldição. A ruína do lar, ela é transformada, queridas, a começar do nosso interior. Nós nos tornamos essa casa e por isso nós podemos reproduzir a verdadeira casa, o verdadeiro lar, como nos padrões da palavra de Deus. Que você saia aqui dessa tarde animada, encorajada, sabendo que você pode reproduzir sim, dentro da tua casa, um lar onde as pessoas serão amadas, seguras e poderão olhar para você e ver em você um referencial do grande Deus, porque Ele habita dentro do seu coração. Cristo, então, Ele entra em cena, Ele restaura o nosso relacionamento com Ele, Ele restaura as nossas relações naturais, elas são tocadas. Agora eu consigo entender que apesar de mim mesma, eu posso me relacionar com o meu pai, com a minha mãe, com o meu filho, com as pessoas que caminham comigo. Não sobre o jugo do pecado. Vai ser necessário se humilhar, vai ser necessário se render. Mas você pode, porque o Espírito Santo de Deus é vida e Ele habita dentro do seu coração. E isso faz toda a diferença. Deus nos ensinou a hospitalidade desde o princípio. Na verdade, a boa acolhida, a maneira de tratar os outros, expressar a gentileza, é para a gente imitar e tornar a nossa casa, o nosso lar, tanto o nosso lar a nível familiar, quanto o nosso lar a nível igreja. Um convívio de paz, de amor e de segurança. Assim é formar o lar, assim é formar uma casa neste mundo. Nós podemos fazer uma imitação muito boa, porque nós devemos imitar a Cristo. Mas nunca uma cópia exata, como foi lá no nosso jardim. E nós estamos todas aguardando o grande final dessa história. E eu quero te convidar para nós encerrarmos, que você abra a sua Bíblia comigo, fique de pé. Abra a sua Bíblia comigo lá em Apocalipse, no capítulo 21. Nós vamos ler juntas, do versículo 1 ao 7. Para que nós possamos sair dessa tarde com elas encorajadas, porque nós estamos na presença dEle. É uma tarde com elas na presença dEle, amém? E você pode sair daqui na certeza de que começou num jardim, sim, e vai acabar numa cidade santa, aleluia! Eu te convido então a ler comigo em voz alta, e dependente da sua versão, vamos ler todos juntas, do versículo 1 até o 7, bem alto, tá? Vocês estão de máscara, mas empenha a voz aí, vamos ler juntas essa verdade. Vamos lá? Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram e o mar sumiu. Eu vi a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o seu noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual dizia: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão o povo do Senhor.
o próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Versículo 4: Ele enxugará dos olhos todas as lágrimas, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas se passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço nova todas as coisas, aleluia. E também me disse: escreve isso, porque essas palavras são verdadeiras, elas merecem confianças. E continuou: tudo está feito, eu sou o Alfa, eu sou o Ômega, eu sou o princípio, eu sou o fim. A quem tem sede darei da água da vida para beber de graça, da fonte da água eterna. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim este presente. Eu serei o Deus deles e eles serão os meus filhos. Aleluia, aplauda essa verdade. Querida, a nossa história começou num jardim e vai terminar numa cidade, num lugar onde lá não haverá choro, nem dor, nem frustração, nem tristeza. Por isso alegre o seu coração, feche os seus olhos e agradeça. Agradeça ao Senhor, comece a dizer: Deus, muito obrigada. Obrigada, Senhor, por tantas verdades descortinadas dos nossos olhos nessa tarde. O Senhor criou aquilo que é perfeito. E é o perfeito que nós vamos voltar a uma cidade. E na tua presença, diz esse texto, que não haverá sol, porque o sol da justiça brilhará sobre as nossas vidas. Ah, Senhor, é este lugar que nós desejamos. Trabalha em nós, Pai. Prepara-nos para esse momento. Que haja salvação, que haja conserto, que haja, Senhor, vida digna aqui no mundo, para que o mundo saiba que nós somos um povo diferente, que nós somos um povo escolhido. Aleluia, glória a Deus. Antes de nós encerrarmos, não há como terminar essa tarde se nós não perguntarmos aqui se no seu coração você não conhece esse Pai ainda, se você não tem a certeza do lar eterno, de uma casa, de algo que foi preparado para você e para mim. Eu quero te convidar a fechar os seus olhos. E se o Espírito Santo de Deus tocou no seu coração nessa tarde, que você se abra completamente para o Senhor. Espírito Santo de Deus, aplica a tua obra de salvação aqui nessa tarde. Se existe alguma irmã minha que não tenha certeza da salvação, eu peço, sopra, Espírito Santo de Deus, aquele que convence da verdade e do juízo, se revela como único Deus e suficiente Salvador. Que nenhuma de nós saiamos daqui sem ter a certeza de que somos amadas, de que um alto preço foi pago, de que o Senhor nos garante a rendição eterna na tua presença, de que um lar foi preparado para cada uma de nós. Se renda, confessa e fala: Jesus,
Venha ser o Senhor e Salvador da minha vida. Vem fazer morada dentro de mim. Vem me ajudar, ó Pai, a entender os teus valores. Vem me fazer uma mulher segundo o teu coração. Saiba, querida, você não está sozinha. A partir do momento que você confessa o nome de Jesus Cristo, vem sobre você o Espírito Santo de Deus. Ele é teu amigo, Ele é teu conselheiro. Por isso, a partir de hoje, se você fez esse compromisso com Ele, busque a sua palavra, busque as suas verdades, busque ser uma mulher segundo o coração de Deus. A Deus toda a honra, toda a glória. Levante os seus braços. Agradeça ao Senhor. Fale: Deus, toda a honra, toda a glória, toda a adoração, pelas tuas verdades que transformam as nossas vidas. Te entregamos o nosso louvor, te entregamos o nosso culto racional. Ah, Deus, que parte, ó Deus, da mente que compreende as tuas verdades e do coração que te adora. A Ele a glória. Aplauda ao Senhor. Obrigada, Jesus.